você clicou nesse vídeo aqui porque você tá desesperado, fazendo contas, porque o Fluminense perdeu pro Júnior Barranquilla terça-feira, isso não é novidade pra ninguém. E o River, meu amigo, sem goleiro, sem reservas, cheio de desfalques, com 11 jogadores. Não tinha goleiro, tinha 11 jogadores. Enzo Pérez no gol. Foi ganhar do Santa Fé, que time horrível. Olha, como o Santa Fé gastou toda a cota de burrice do mundo nesta quarta-feira. E, enfim, com a vitória do River, complicou a vida do Fluminense, exatamente. Tá complicada a vida do Fluminense. Você vai entender o cenário, o que a gente precisa para se classificar nesse vídeo aqui. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar dessa possibilidade do Fluminense se classificar ou não. O Fluminense se classifica como com empate, como com a derrota, enfim. Tem cenário para os três, tá? Tem cenário para todos os gostos. Vamos começar falando porque os jogos são na terça-feira, às 7h15, e o Fluminense vai até o Monumental de Núñez, enfrentar o River Plate em Buenos Aires, e o Júnior de Barranquilla vai até o Equador enfrentar o Santa Fé, não tá podendo ter jogo na Colômbia, porém ficou mantida a altitude, o que é algo positivo pelo menos pro Fluminense. Já vou explicar por quê. Vamos, antes de falar disso daqui, de falar de um XBet, as casas de apostas, meu amigo. Não sei quanto nem que tava pagando o River nessas casas de apostas. Mas alguém que botou dinheiro no River, mas se deu muito bem, Enfim, um XBet tá aqui embaixo, o link na descrição, você vai lá. Comprei, tava até feliz, ó, com essa camisa aqui, ó. Estreando a camisa. Videozinho, né? Mas enfim, vamos pras contas, né? Um XBet pode te dar uma camisa dessa do Fluminense no sorteio. Só seguir as regrinhas no link da descrição. Vamos lá. Tá aí a tabela. Só destacando aqui pra quem de repente não sabe. Aqui tá Tete ou Bogotá, mas o jogo não será em Bogotá, será no Equador, né? Mas terá, mesmo assim, terá altitude, o que é benefício pro Fluminense. Bem, o River é líder com 9, o Fluminense tem 8, o Júnior com 6. Só esses podem se classificar. O Santa Fé com 2 está eliminado, inclusive da Sul-Americana. Lembrando, o terceiro vai para a Sul-Americana. Nem isso ele pode alcançar, ou seja, largou a Libertadores, né? Podemos dizer isso, até porque o jogo será no Equador. Bem, cenários simples, tá? Primeiro, cenário de vitória, cenário de derrota. Cenários simples. Cenário de vitória. Dane-se o jogo do Júnior. Se o Fluminense ganhar o River, ele é líder e tá classificado. Não importa se o Júnior fizer 30-0 no River Plate, fizer 10-1 no River Plate, ele se classifica eliminando o River. O Fluminense com a vitória se classifica. Ponto. Dane-se o jogo do Júnior. Quais são os outros resultados que classificam o Fluminense que não uma vitória dele? Pra começar, a gente vai pro outro cenário simples, que é o Fluminense perdeu. Meu Deus, o Fluminense perdeu pro River. Olha que problemão. O que o Fluminense precisa perdendo pra se classificar? Que o Júnior não ganhe. O cenário que elimina o Fluminense direto é Fluminense perdendo, Júnior ganhando. Se o Júnior não ganhar, ó, estamos vendo aqui o Júnior empatando, ele vai a 7, fica atrás ainda do Fluminense. Se ele perder, aí mesmo que ele vai ficar com 6, o Santa Fé vai a 5, e aí o Fluminense está classificado. Se o Júnior ganhar, como vocês vão ver aí, ele passa o Fluminense, vai a 9, e o Fluminense está eliminado da Libertadores. Então o cenário de vitória e de derrota é bem simples. Se ganhar, é primeiro do grupo. Se perder, o Júnior não pode ganhar. Vamos agora, a gente vai entrar numa sequência de coisas complicadas na cabeça. Então, se você não entende muito, beleza, deixa o like aí, valeu. Mas vamos pro cenário do empate. Qual que é o cenário do empate? Vamos aqui pro cenário mais básico, que é um 0-0 entre Fluminense e River. O Fluminense vai a 9 pontos. O Júnior tem 6. O cenário do empate, mesma coisa. Se Santa Fé e Júnior empatarem, o Fluminense está classificado. Se o Santa Fé vencer, o Fluminense está classificado. Lembrando, o Fluminense só é eliminado se o Júnior ganhar. E aí, digamos que o Fluminense empate e o Júnior ganhe. Se for 0-0 River Plate e Fluminense e 0-1 o Júnior ganhar por um gol de diferença aqui, por 1-0, a tabela aqui tá errada. Por quê? Porque eles vão empatar, ó, no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. Um de saldo para cada lado. Eles vão empatar, vamos pro segundo critério de desempate então. Já empataram em pontos e saldo de gols, em gols feitos, gols pró. 7 para cada lado. Empatou também. Qual que é o terceiro critério de desempate? Gols feitos fora de casa. Até este momento está 3-3 para cada um. O Júnior fez 3, fez 2 aqui e fez um golzinho de Borja no finalzinho contra o River lá, que pode ferrar nossa vida.
Fez um lá, 3, e o Fluminense fez 2 contra o Santa Fé e fez um contra o próprio Júnior, 3 também. Ou seja, tá empatado. Só que, olha o cenário aqui em cima. O Júnior tá ganhando fora de casa e fazendo gol fora de casa. Tá indo a 4 e o Fluminense não. Com esse resultado, o Fluminense estaria eliminado. A tabela aqui, como eu falei, está errada. Como que o Fluminense se classifica empatando, então, com a vitória do Júnior? Ele precisa fazer o mesmo número de gols do Júnior. É isso. Se o Júnior ganhar por 1 gol de diferença, o Fluminense precisa fazer o mesmo número de gols. Se o Júnior ganhar por 2-1, o Fluminense precisa empatar, e pelo menos empatar em 2-2. Se o Júnior ganhar por 3-2, o Fluminense precisa pelo menos empatar em 3-3. Por quê? Porque aí ele vai ter um gol feito a mais. Porque se ele empatar em 2-2, ele vai ter o mesmo número de gols feitos, mas como eu falei, a tabela aqui em cima tá errada, e o Júnior vai ter mais gols fora de casa. O Júnior estaria com 6 gols fora de casa e o Fluminense com 5. E se o Júnior ganhar por 2 gols de diferença, Gabriel? Aí dane-se o empate que o Fluminense fizer, o Júnior vai ter mais saldo de gols. E aí dane-se. O cenário é esse. Se o Fluminense, para se classificar com um empate, não pode ser 0-0. O 0-0 elimina o Fluminense caso tenha vitória do Júnior. O negócio é esse. Se o Fluminense empatar 6-6, ele só é eliminado, por exemplo, se o Júnior ganhar fazendo 2-0, né? 2 gols de diferença. Ou então, para eliminar por 1 gol de diferença, teria que ser 7-6, por exemplo. Não 60-7, 7-6. Resumindo agora, tentando resumir depois de toda a explicação, se você ainda não entendeu. Se o Fluminense empatar com o River, fazendo o mesmo número de gols que o Júnior no outro jogo, ganhando por 1 gol de diferença, vou resumir do lado inverso. Se o Júnior ganhar por 1 gol de diferença, o Fluminense precisa empatar com o River fazendo o mesmo número de gols do Júnior. Se o Júnior ganhar por 2 ou mais de diferença, tá classificado. Se o Júnior não ganhar, está eliminado. O negócio é esse. Tem o cenário do empate. Repetindo, se o Júnior ganhar por 1 gol de diferença, foi 2-1, cenário normal, 2-1 pro Júnior, 1 gol de diferença. O que o Fluminense precisa para se classificar? Pelo menos empatar com o River, fazendo o mesmo número de gols que o Júnior fez na outra partida. 2-2, ele teria mais gols pró. Se empatar fazendo menos gols do que o Júnior fez na outra partida, o Fluminense está eliminado. Apesar da tabela aqui em cima mostrar a classificação, o Fluminense estaria eliminado porque o Júnior teria 5 gols fora de casa e o Fluminense teria 4 gols fora de casa. Esse é o cenário de classificação. Tentei mastigar ao máximo. Ou seja, basicamente, o Fluminense precisa vencer. Se o Fluminense perder, a primeira torcida do Fluminense mesmo, na verdade, para ele vencer, isso é óbvio. Mas independente disso o Júnior não ganhando. O Fluminense só é eliminado se o Júnior ganhar do Santa Fé, o que é muito provável que o Santa Fé, o jogo vai ser no Equador, o Santa Fé já largou a competição. Ponto. O Fluminense só é eliminado se o Júnior ganhar o Santa Fé. Júnior está ganhando o Santa Fé. Beleza, a primeira conta é, estamos ganhando? Estamos, então dane-se, está classificado. Estamos empatando? Estamos. Então de quanto o Júnior tá ganhando? Tá ganhando por 2 gols de diferença. Aí o empate não serve. Nenhum empate serve pra gente se for 2 gols de diferença, 2 ou mais. O Júnior tá ganhando, mas é por 1 gol de diferença só. Tá quanto o jogo lá? 1-0, então a gente precisa empatar 1-1 aqui. Tá quanto lá? 2-1, então a gente precisa empatar 2-2 aqui pelo menos. Acho que deu pra entender. Sobre o River que a gente enfrenta. Gabriel, os jogadores do River vão poder jogar ou não vão? Como é que ficou aí o negócio? Vão poder, os contagiados lá, vai jogar com o Enzo Pérez no gol também? Nenê tem que chutar de longe. Então, matéria do Jornal Olé diz que o protocolo de operações da Conmebol estabelece para que casos com sintomas leves, ou sem sintomas, né, ou assintomáticos. Qual que é o procedimento? Tem que passar 10 dias desde que testaram positivo. Quando que os jogadores do River fizeram o teste? Dia 14. Quando que são 10 dias? Dia 24. Dia 25 eles estariam liberados para o jogo contra o Fluminense, que é no dia 25. Poderiam voltar a treinar, poderiam voltar a jogar, se bem que é no dia do jogo eles estariam liberados. Quantos jogadores testaram positivos no dia 14? 15. Lembrando que o River tem 20 desfalques. Desses 20, 5 testaram só no dia 16. Esses estão fora, são eles: Montiel, o lateral direito titular da seleção, Beltrán, Lodonho, Vigo e o Ponzio.
Ou seja, esses são os que estão fora do jogo de qualquer jeito. Dos outros 15, quem vai pro jogo contra o Fluminense? Quem não tiver sintomas nos últimos 3 dias antes do jogo. A lógica é essa. Mesmo que façam o teste e ainda testem positivo, mas não tendo sintoma nos últimos 3 dias, estaria dentro ali do que o protocolo estabelece como uma pessoa que não transmite mais a Covid. Ou seja, mesmo que apareça positivo lá ainda, se não teve sintoma nos últimos 3 dias, depois de 10 dias, ele não transmite mais. Então esse é o protocolo da Conmebol para isso. Ou seja, todo mundo do River vai se apresentar lá na segunda, terça-feira. E se não tiver tido sintoma nos últimos 3 dias, vai pro jogo contra o Fluminense. Qual que é a vantagem do Fluminense? Vai voltar Armani, vai voltar Lux, são goleiros, vai voltar o Palavetino, vai voltar o Girotti, De La Cruz, Ponce, Rojas, vai voltar essa galera toda. O Santiago Simão, toda essa galera vai voltar pro jogo contra o Fluminense se não tiver tido sintoma nos últimos 3 dias em relação ao jogo. Só qual que é o diferencial? Eles não vão ter treinado. Eles vão estar 10 dias parados, tendo tido Covid. A chance do Fluminense é essa. O Fluminense precisa ir a Buenos Aires para ganhar o jogo. A lógica é essa. E se não ganhar, se for empatar ou perder, que o Júnior não ganhe. Mas se o Júnior ganhar, que pelo menos seja por 1 gol de diferença. Para o Fluminense poder empatar com o mesmo número de gols. Lembrando, como eu falei, o 0-0, se o Júnior estiver ganhando, não classifica o Fluminense. Se o Júnior estiver ganhando, por 2 gols de diferença ou mais, ele está classificado. Com com o empate do Fluminense. Se o Júnior estiver ganhando por 1 gol de diferença e o Fluminense estiver empatando, o Fluminense, para se classificar, precisa estar fazendo o mesmo número de gols de Júnior. Tá 1-0, que o Fluminense empate 1-1. Ou 2-2, 3-3, enfim, 1 ou mais. Se tá 2-1 pro Júnior, o Fluminense empate 2-2. Se tiver 2-1 pro Júnior e 1-1 no jogo do Fluminense, o Fluminense tá eliminado nos gols feitos fora de casa. A conta não é simples, o jogo também não será. Mas era só um golzinho contra o Júnior terça-feira que a gente assistia rindo o jogo de hoje. Isso não aconteceu. Até a próxima, valeu.